Olá, meu nome é Mariana e eu sou museóloga. Antes da gente falar do tema que a gente vai falar hoje, a gente tem que retomar aquela experiência que a gente fez no vídeo passado. Lembra de colocar algumas amostras de diferentes materiais expostos ao sol por uma semana? Aqui em casa, eu não deixei por uma semana, foram ao todo 5 dias, porque eu acabei gravando o vídeo dessa semana um pouquinho antes. Mesmo assim, já é visível as diferenças entre a primeira amostra, que ficou guardada em um lugar não exposto ao sol, e da amostra que ficou colada numa janela. Vejam só. Como vocês podem ver, a exposição ao sol trouxe diversas mudanças aos materiais e às amostras colocadas aqui na nossa tabela. O material, por exemplo, do papel de chiclete da esquerda, ele está mais amarelado do que o da direita. O amarelamento ele é uma daquelas degradações causadas pela exposição ao sol, como comentado no outro vídeo. O próprio papel sulfite também ganhou uma coloração mais amarelada. A nota fiscal, ela perdeu praticamente toda a cor da impressão dela e houve um desbotamento do tom do amarelo do fundo do papel, do suporte. No papel de revista houve um desbotamento da cor, um pouco mais leve do que houve, por exemplo, na nota fiscal, e o mesmo aconteceu também com o lápis de cor. Se vocês notarem, o tom de rosa e o tom de verde que aparecem na coloração da direita e da esquerda tem já uma mudança significativa. O papel impresso aconteceu o mesmo que aconteceu com a folha de sulfite da tabela. Também houve um amarelecimento. Como vocês podem notar, os efeitos eles acontecem de forma rápida. Foram apenas 5 dias e a gente já consegue notar mudanças. Imagina o que acontecem com anos e anos de exposição do material ao sol. Espero que vocês tenham gostado do experimento da semana passada e que isso tenha sido instrutivo para vocês. Agora que a gente já viu como ficou o nosso experimento, a gente vai fazer uma outra atividade essa semana. Mas antes dela, a gente precisa ter algumas fundamentações para que vocês consigam refletir e pensar como é realmente uma instituição museológica quando a gente recebe algum acervo. A gente vai dar entrada no material como se ele recém tivesse sido aceito pelo museólogo responsável da instituição e que a gente recebesse para a reserva técnica, que é o local onde fica condicionado o acervo, e a gente tivesse que fazer uma análise da situação do acervo atual. O que isso significa? Fazer uma ficha de diagnóstico. Como eu comentei nos outros vídeos, todos os objetos, quando eles entram no museu, eles passam por um processo. Eles perdem aquela vida utilitária deles e eles ganham uma vida institucional, uma vida simbólica. Esse processo se chama musealização. Feita essa triagem, respeitando a missão do museu, a história do museu e a tipologia do museu, a gente tem que avaliar o estado físico do acervo quando ele entra na instituição. Isso significa olhar se ele tem algum problema, se ele está com a estrutura dele comprometida, se ele tem infestação de cupins, por exemplo, que pode acabar trazendo problemas para o acervo inteiro. A gente sempre tem que tomar conta daquilo que a gente está recebendo e vendo se ele vai causar algum problema para o acervo que a gente já tem. Além disso, a gente tem que levar em consideração todas as propriedades dele para a gente pensar em como ele vai ser melhor armazenado e acondicionado dentro da reserva técnica. É importante que a gente conheça um pouco da história do acervo. Quando a gente pensa no trabalho do conservador-restaurador, as informações que a gente vai querer saber é: qual é o tipo de material? Do que ele é feito? Ele é feito de papel, ele é feito de plástico, ele é feito de metal? Ele já tem algum tipo de oxidação? Ele tem fungos? Todas essas questões, que são as questões físicas, as questões visíveis do material, elas precisam ser muito avaliadas. Isso também faz parte da história dele. Porque a partir desse diagnóstico que a gente faz, a gente vai poder saber como que vai ser feito o tratamento dele. Se ele precisa só de uma higienização, se ele precisa de uma intervenção, de alguma colagem, mesmo na questão da higienização, que tipo de higienização a gente vai usar? Uma higienização química, uma higienização mecânica, tudo isso depende do diagnóstico que a gente faz do acervo. E esse diagnóstico ele deve ser feito assim que o acervo entra na instituição. Por quê? Imaginando que o acervo fique por muitos anos na instituição e ele participe de exposições dentro e fora da instituição, toda vez que ele se locomover da reserva técnica para qualquer outro espaço, a gente vai fazer uma nova avaliação. E essa avaliação vai ser comparativa. Houve alguma mudança no estado que ele tinha quando ele entrou na instituição para como ele está agora? Isso que a gente vai fazer hoje, a nossa atividade da semana, vai simular a entrada de um objeto no museu. É como se eu tivesse recebido um acervo fotográfico
para avaliar. Eu escolhi um acervo fotográfico porque provavelmente é algo que todo mundo tem em casa. Todo mundo vai ter alguma fotografia, algum álbum de infância, um álbum de casamento dos pais, um álbum de casamento dos avós. Tudo isso vai ser legal para que a gente faça essa avaliação. E porque a atividade da semana que vem também vai estar interligada com isso. Uma outra informação importante é que a gente tem que ter um mínimo de conhecimento daquilo que a gente está estudando e daquilo que a gente vai fazer o diagnóstico. Por exemplo, eu estou falando de fotografias. A fotografia, ela surgiu ali na segunda década de 1800. Né? Ela teve diversos inventores e foram usadas diversas técnicas de fotografia. A gente tem que saber qual técnica é usada para que a gente consiga propor o tratamento adequado. As técnicas de fotografia são as mais variadas possíveis. A gente tem ferrótipos, que são impressões em ferro. A gente tem impressões em vidro. A gente tem impressões em uma superfície só, sem aglutinante, né? Ou seja, sem cola. E a gente tem as impressões mais comuns, que são as com cola. Se elas forem no final do século XIX, começo do século XX, elas provavelmente vão ter usado albumina como aglutinante. A albumina é a clara do ovo. Literalmente, eles usavam a clara de ovo para fazer a colagem do material que vai ser impresso, que é prata, na folha, no suporte. Posteriormente, passou-se a utilizar a gelatina, que foi a mais utilizada aí durante todo o século XX. Provavelmente as fotos de infância de vocês, as fotos dos pais de vocês, todas elas são com gelatina, já como aglutinante. E são provavelmente coloridas. Mas essa introdução foi só para explicar que a gente precisa ter um certo conhecimento histórico daquilo que a gente está pesquisando e daquilo que a gente vai intervir. Porque os materiais utilizados são diferentes em épocas diferentes, afinal de contas a tecnologia ela evolui. Se a gente for armazenar uma foto hoje em dia, vai ser diferente do armazenamento que a gente tem que ter para uma foto mais antiga. E os cuidados de limpeza, de higienização também. É mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Agora vamos fazer a nossa atividade. Para esse experimento, vocês vão precisar de luvas. É muito importante que quando a gente mexe com acervos, a gente utilize luvas, especialmente acervos fotográficos. Lembra que eu falei que existe o aglutinante? Então, no caso de fotografias com gelatina ou de fotografias com albumina, o dedo ele costuma deixar impressões digitais gravadas para sempre. Vocês também precisarão de uma régua para medir as dimensões da fotografia. A gente sempre vai fazer uma análise física do objeto e uma dessas análises que a gente faz são os tamanhos, também para a gente pensar no acondicionamento depois. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é preencher o número da nossa ficha de diagnóstico. Essa aqui é a primeira ficha que a gente está fazendo, então a gente vai colocar o número dela de 01. A gente também vai atribuir um número de identificação. Lembra que eu disse que tem vários tipos de numerações que podem ser usadas? E muitas vezes é usada um número de identificação alfanumérico. A gente vai criar aqui, então, uma sigla para a gente. Vai ser o Museu da Quarentena. Então, vai ser o MDQ 0001. A próxima coisa que a gente vai fazer é preencher as dimensões. Então, a gente, com a régua, vai medir a altura e a largura. Aqui nós temos o item tipo. Nesse item, a gente vai colocar qual é o método utilizado para essa fotografia. No caso, ela é uma fotografia colorida com o aglutinante de gelatina. A gente também vai falar a localização dela aqui na reserva técnica. Mas, numa reserva técnica de verdade, a gente tem divisão por pastas, gavetas e armários. Vamos supor que ela estava no armário 1 e na gaveta 1, dentro da pasta também número 1. Aqui embaixo, nós temos as características de deterioração da nossa fotografia. Olhando aqui a minha fotografia que eu separei, eu vejo que eu tenho, sim, sujidades, eu tenho manchas, eu tenho um pouquinho de fungos, eu não tenho nenhum dano de inseto, ou seja, não há marca de traças, não há marca de cupins, também não há nenhum resíduo de fezes de nenhum inseto, então esse a gente não preenche. Resíduos de cola. Eu acredito que é assim. Observando aqui o verso da fotografia, eu consigo ver uma parte mais brilhante. Essa parte possivelmente é um resíduo de cola. Eu acredito que essa fotografia estava colada em algum álbum. Não há rasgos, não há carimbos, não há nenhum tipo de inscrição a tinta ou a grafite, o que é muito comum. Não tem nenhum tipo de abrasão,
não há fraturas, não está quebradiço, não está ondulado. Há uma perda de suporte, sim. Se a gente olhar aqui o canto da foto, a gente vai perceber que há a parte da imagem e do aglutinante soltando do suporte de papel traseiro dela. Não há um espelhamento da prata, não há esmaecimento, há um leve amarelamento da foto. Se nós observarmos, essa parede originalmente é branca, mas aqui na foto ela parece até creme. Não há marcas de fita adesiva, mas é muito comum que vocês encontrem marcas de fita adesiva. Para ilustrar isso, eu separei uma outra foto que eu encontrei, onde vocês podem ver que tem essa marca por aqui. E não há nenhum outro comentário a ser feito. Posteriormente, a gente colocaria uma foto da frente e uma foto do verso da fotografia aqui na nossa ficha, para a gente ter um controle daquilo que foi feito. Essa foto ela não precisa ser de alta qualidade, ela é só ilustrativa. Se você puder indicar na foto onde está a presença de cada uma, das manchas, melhor ainda. O parecer descritivo ele serve exatamente para isso, para a gente poder dizer que no canto superior direito há uma marca de cola e a lateral inteira do lado esquerdo tem a perda de suporte, que na parte do verso a gente consegue encontrar 3 pontos principais com marcas de digitais, que seriam na parte esquerda superior, e a sujidade que se encontra em praticamente toda a fotografia. Conclusão. Essa ideia do ótimo, bom, regular e ruim, ela pode ser um pouco subjetiva. Por isso que é importante que exista dentro da instituição, ou de qualquer lugar que a gente vá trabalhar, algo que regulamente isso e que consiga dizer pra gente o que é péssimo, o que é ruim, o que é regular, o que é bom e o que é ótimo, para que a gente tenha parâmetros e estabeleça diretrizes para a gente conseguir preencher essa parte. Eu considero, nas diretrizes que a gente estabeleceu aqui no nosso Museu da Quarentena, ótimo como uma foto em perfeito estado, onde não há nenhuma perda de suporte, nenhum tipo de sujidade, não há espelhamento, não há nenhuma característica de deterioração. O bom vai ser quando há leves características de deterioração, mas que elas não são significativas para comprometer o estado da fotografia. Provavelmente vão ser pontos muito leves de surgimento de sujidades ou um esmaecimento da foto muito leve. O regular é quando há uma deterioração um pouquinho mais presente, que seria o caso dessa foto, onde a gente consegue enxergar sujidades presentes, há uma deterioração, há a perda de suporte, mas ainda assim a gente consegue ter um contexto e saber exatamente do que a foto trata. O ruim é quando a deterioração já está tão presente que a gente começa a perder um pouco desse contexto. Então vai ser o caso de uma perda de suporte que atinge a imagem central, que a gente não consiga mais saber exatamente quais são os objetos constantes na foto. E no caso de uma fotografia em péssimo estado, é quando a gente já não tem mais condições de identificar as imagens que estão presentes na foto. Posteriormente, depois da gente receber todas essas informações que a gente fez num diagnóstico, a gente vai propor um tratamento. Dos tratamentos propostos aqui, o que eu sugiro para essa foto? A limpeza com pincel, sim. De preferência, a limpeza no verso da foto com pó de borracha. Não há necessidade de uma limpeza com solvente. A gente vai ter que fazer uma remoção leve da cola. Não há necessidade de consolidação. São só essas as recomendações de tratamento. E a gente faz uma sugestão para o acondicionamento também. Nós vamos falar sobre o acondicionamento no vídeo seguinte. Aqui nós temos um outro espaço para nós colocarmos o tratamento realizado. Nós propomos um tratamento e depois nós comparamos com aquilo que foi feito. Às vezes a proposta do tratamento e o tratamento realizado não são feitos pelo mesmo profissional. E é importante que haja uma descrição daquilo que foi feito e por que não se seguiu as proposições feitas anteriormente. O espaço de observações vai ser muito útil para isso. Espero que vocês tenham gostado. A ideia foi trazer uma atividade que seria uma atividade corriqueira no dia a dia de uma instituição, no trabalho de um conservador-restaurador. Eu vou disponibilizar a ficha de diagnóstico para vocês fazerem o download aí na casa de vocês e verem como funciona. Testem com diferentes tipos de acervos. Eu vou deixar também a ficha de diagnóstico para acervos não fotográficos, que ela é um pouquinho diferente. Semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre conservação, a gente vai falar sobre acondicionamento e a gente ainda vai usar fotografias como exemplo. Então é isso. Tchau, tchau!